Fala pessoal, estamos começando mais uma aula de Ciências Sociais e hoje nós vamos dar continuidade para algumas discussões que nós iniciamos ali na nossa primeira aula, né? Na introdução da nossa disciplina, que nós fizemos um elo entre algumas discussões de sociólogos, de filósofos, dentro de uma obra da literatura que foi o Admirável Mundo Novo, né? Enfatizo que aqueles que não leram o romance, eu deixo a indicação que é muito legal, é fantástico. Nesse sentido, o principal conceito e a principal, digamos assim, discussão acerca dos primeiros tópicos que a gente apresentou lá na primeira aula, eu creio que seja coisificação, né? O termo técnico que nós vimos lá na nossa primeira aula, né? O filósofo Lukács, né? Ele apresentou o termo reificação, né? Do res, coisa, né? Então a gente pode estabelecer que o termo técnico é reificação, mas aqui a gente reconsidera, né, como coisificação para simplificar. E a atividade que vocês fizeram, né, que vocês estão fazendo sobre coisificação é quais são as situações em que o nosso meio, em que as instituições, em que às vezes os caminhos da cultura, o mercado, o que seja, o meio que, digamos assim, esse meio no qual estamos inseridos, quais são os momentos, situações em que nos sentimos coisificados, né, objetificados. E ao mesmo tempo que a gente percebe, né, essas situações de coisificação, a gente se pergunta, o que está sendo negligenciado de mim, que é típico de mim, né, que poderia demonstrar pelo menos uma leitura de ser humano mais pleno, né, completo nesse sentido, né? A gente está falando de cultura, a gente está falando de afetos, e eu creio que essa presença da coisificação, ela vai dar continuidade, né? Ela vai mostrar como que a sociedade na história se tornou mais complexa e por que nós chegamos nesse ponto, por exemplo, em que nós percebemos, segundo alguns autores, esse processo de coisificação. Mas para a gente entender isso, a gente precisa entender o início das ciências sociais, os primeiros autores e os primeiros movimentos, né, que tentaram explicar os fenômenos sociais com uma leitura, com a régua das ciências, né, dentro dessa grande categoria que a gente chama de ciência. Nesse sentido, é claro que, conforme vocês viram, né, no ensino médio, não quero bater uma tecla muito maçante, né, repetindo alguns autores que vocês viram no ensino médio, mas é muito interessante a gente rever alguns autores, rever alguns movimentos, com um certo aprofundamento aqui e ali, né, enfatizar algum conceito aqui e ali, para tornar a nossa discussão também mais atual, né, e também, digamos assim, mais enriquecida, acompanhando o que a gente percebe em termos, né, da mídia, das redes sociais, das discussões que estão em voga. Então, nesse sentido, para a gente entender melhor por que, por exemplo, né, existem esses processos de coisificação do ser humano, a gente precisa entender como que a sociedade se tornou mais complexa na história. E por ter se tornado mais complexa, o que autores, digamos assim, filósofos, acadêmicos, intelectuais decidiram assumir como regras para explicar esse fenômeno? Porque se algo se torna um pouco mais caótico, demasiadamente complexo, é preciso então estabelecer os critérios de categorias, conceitos que expliquem melhor. Explicar por quê? Porque a ciência também tem a necessidade, a intenção, a pretensão de estabelecer previsões. Se as ciências naturais elas fazem previsões dos fenômenos da natureza, seja pensando no universo, seja na natureza mais próxima, digamos assim, as ciências sociais, nesse primeiro momento, ela quer estabelecer uma leitura onde ela faz, ou pretende fazer, previsões dos fenômenos sociais, das situações típicas da sociedade. Ficou claro, gente? Então, nesse sentido, eu creio que o tema central dessa discussão, e na sexta-feira nós iremos continuar com esse tema, mas o tema central aqui é sobre o método científico e possíveis excessos da prática científica. A gente vai entender por que dessa pergunta, né, ou pelo menos essa afirmação dos excessos da prática científica. Pois bem, vamos ler esse slidezinho aqui, os preceitos do positivismo. Pensadores de linha positivista acreditavam na superioridade da ciência e no seu poder de explicação dos fenômenos. Acreditavam que a ciência deveria ser utilizada também para organizar a ordem social. Em tal visão, a sociedade estava em desordem. Devemos considerar que positivistas como Comte, Auguste Comte, vislumbravam um mundo moderno que surgia, isto é, um mundo cada vez mais influenciado pela ciência e pela indústria. E a crise do período no qual se encontrava
era gerada por uma certa anarquia moral e política na transição do sistema feudal para o sistema capitalista. Para a gente entender melhor por que a sociedade se tornou mais complexa, vamos voltar, por exemplo, nessa situação que ele trouxe sobre o período medieval, o período feudal, digamos assim. Não havia muitos papéis sociais, não havia muitas funções sociais. Você tinha o servo, o senhor e as pessoas do clero. Então você tinha muitas pessoas, mas pouquíssimos papéis sociais. Eles compartilhavam muitos valores? A gente pode dizer que não, né? Havia um valor, o católico ou o judaico-cristão nesse sentido. Mas conforme o tempo foi passando, nós percebemos, por exemplo, o surgimento da ciência moderna, a sofisticação da tecnologia, então as funções sociais se multiplicaram, os papéis sociais se multiplicaram. Os valores, né, que antes eram, muita gente compartilhava de um único valor, vamos dizer assim, pelo menos no pensamento ocidental, agora nós temos diversos valores, né? A gente pode pensar no mundo do início do século XX ou até mesmo hoje, né? E uma coisa que vale a pena a gente enfatizar é que todo processo, por exemplo, de mudança tecnológica, ela gera uma crise cultural. Ela gera talvez até uma crise de identidade, né? Na aula que nós teremos presencial, eu vou trazer alguns exemplos que vai tornar isso um pouco mais claro, né? Como que a história nos mostrou que toda mudança tecnológica não foi simplesmente o surgimento de artefatos ou surgimento de técnicas e nós nos mantivemos os mesmos. Toda vez que houve, né, mudanças tecnológicas, não houve conservação de certos princípios e valores. Houve a mudança radical da maneira até que nós compreendemos, né, nesse sentido. E o papel da ciência, ela está aí nesse sentido. Mas o que é importante a gente parar para pensar em termos de ciência, de métodos científicos, né? Na época dos positivistas, na época de Auguste Comte, a ciência moderna já estava consolidada. A física, a química, a biologia já estavam se mostrando consolidadas e estavam apresentando bons resultados nesse sentido, né? Então, se essas ciências naturais, se essas áreas do saber, elas estão apresentando bons resultados e elas apresentam métodos, os positivistas pensaram: poxa vida, a sociedade está caótica, ela está se tornando mais complexa, mais sofisticada, ela está se tornando um objeto de estudo, mas não há uma área que estude esse objeto de estudo. Beleza, precisamos estabelecer um conhecimento acerca dela. Quais critérios iremos utilizar para explicar os fenômenos sociais? Eles viram, né, os bons resultados das ciências naturais e pensaram: vamos pegar esses métodos, esses critérios das ciências naturais e aplicar nesses fenômenos sociais para ver se a gente consegue fazer as mesmas previsões que fazemos nas áreas das ciências naturais, né? Se a biologia, a física, a química, ela nos fornece respostas acerca dos padrões da natureza, da regularidade da natureza, talvez esses mesmos critérios vai nos mostrar, né, a regularidade e os padrões dos fenômenos sociais. Porque prevendo as situações típicas de fenômenos sociais, vai ficar um pouco mais fácil para a gente prever situações e a gente não ter que passar por crises todas as vezes, né? Essa foi a intenção, pelo menos, dos positivistas. Mas se a gente parar para pensar, a ciência ela não fornece somente uma explicação do mundo. Os cientistas, se a gente parar para pensar, ele não está diante da natureza com uma pranchetinha anotando todas as coisas que ele observa. A ciência compreende um outro lado que é a experimentação. Então nós forçamos a natureza a nos entregar certos resultados. Na aula que vem a gente vai tratar disso de uma forma mais detalhada. Mas nós experimentamos, nós agimos na natureza também cientificamente. Como os positivistas estão colocando aqui, né, nesse primeiro slide, eles querem não só explicar os fenômenos sociais, mas eles acham que esses métodos também servem para organizar a ordem social. Muitas vezes nós temos exemplos na ciência que nós modificamos, nós alteramos, nós manipulamos certos elementos, talvez para torná-los mais pragmáticos, mais úteis, né? Existe toda a gente pode pensar até em exemplos, até controverso pensar nesse sentido, de engenharia genética, digamos assim, que é uma manipulação a partir da prática científica, né? E eu quero adiantar para vocês, né? Acho que em 10 minutos nós conseguimos estabelecer um bom conteúdo, né, um bom início de discussão do positivismo nas ciências sociais. E a atividade dessa aula, que vai valer como atividade da semana, vai ser a seguinte pergunta. Para você, quais são as situações, conforme eu havia perguntado para vocês, né, lá
sobre o que você entende por coisificação e quais são as típicas situações de coisificação, pergunto a vocês para vocês me responderem, né, por e-mail, o que seja. Quais são as situações que as práticas científicas elas são excessivas, até em termos éticos? Aí vocês mostrem para mim a visão que vocês têm a respeito dessa pergunta. Coloquem alguns exemplos, se vocês conseguirem lembrar de exemplos típicos, né? Vocês podem até pensar no que a gente está vivendo em termos da presença da inteligência artificial, mas a grande pergunta que eu quero que vocês respondam para mim, para vocês ainda exercitarem esse lado argumentativo crítico de vocês, em quais momentos a prática científica ela se mostra excessiva? Em quais situações a gente percebe que a prática científica ela precisa de um certo limite? Se a gente pensar assim, por exemplo, no limite ético e moral. Aí eu quero que vocês apresentem, né, alguns exemplos, algumas colocações do que vocês pensam a respeito disso, certo? Bem, gente, esses são os primeiros tópicos que a gente vai tratar. Eu já, pelo menos, introduzi uma coisa bastante importante aqui, que é a presença dos métodos da ciência para explicar os fenômenos sociais. E a gente vai ver, né, conforme a disciplina avança, quais foram as mudanças desses critérios, né, porque nós iremos ver mais de um autor. E claramente a gente vai perceber que os critérios eles foram se alterando, mas esse foi o primeiro tópico, mesmo que seja, né, o primeiro passo das ciências sociais. Essas discussões ainda elas estão se mostrando bastante atuais. Beleza, gente? Creio que seja isso. Na aula seguinte nós iremos detalhar ainda mais, vou trazer alguns exemplos, mas eu creio que seja os principais tópicos dessa nossa aulinha. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção e qualquer coisa a gente está aí.